em algum momento da vida, problema de coluna. É a segunda doença do homem, só perdendo para as doenças mentais. Esses números estão comprovados em várias pesquisas médicas. Há muita confusão em torno do assunto. Pouca gente sabe que existem doenças da coluna e doenças na coluna. As doenças da coluna são as que estão na própria coluna, como o bico de papagaio, a osteoporose ou as hérnias de disco. As doenças na coluna são aquelas dores provocadas por outros problemas, como cólica de rins, úlcera do duodeno e até o infarto. Na verdade, existe uma infinidade de males da coluna que vão de uma dorzinha, que pode ser combatida com analgésico, ao câncer. Isso tudo quer dizer que, em se tratando de coluna, mais que o medicamento, o importante é o diagnóstico correto. Se eu já tive problema na coluna, eu tenho problema na coluna. Devido a um tombo que eu tive, às vezes eu sinto dores fortes. Nunca passei por isso. Não tive esse desprazer de ter esse tipo de problema. Sempre. Faz algum tratamento? De vez em quando faço massagem do rim. Até com homeopatia. Infelizmente é um problema que aflige grande parte dos brasileiros. Já tive sim. E com minha altura ainda aumenta um pouquinho mais essas dores. Que tipo de tratamento você fez? Olha, não pratico esportes, eu acho que é o melhor tratamento que existe para quem sofre desse problema, né? A gente até desconhece porque não temos uma postura correta de sentar, né? Nós sentamos erradamente e com o tempo, com o passar do tempo, a gente sofre esse problema de coluna, né? Isso é nacional, né, na realidade. Né? Todo mundo que falou, que foi entrevistado nas ruas, diz, já tive, né, terei, ouço falar que tem. Qual que é a importância da coluna para nós? A coluna é uma estrutura fundamental do aparelho locomotor, porque, na verdade, ela que permite que nós assumamos a posição bípede, ou seja, posição em pé. A coluna é uma estrutura que tem duas funções básicas. Uma é distribuir o peso, que é a parte posterior. A parte anterior, que se compõe das vértebras e dos discos. Mas tem a parte posterior, que se compõe das lâminas, que permite o direcionamento, quer dizer, ela funciona como um leme de um avião. Portanto, e aí da coisa que é mais importante, porque por dentro dela passa o sistema nervoso central, a medula e ainda vasos importantes. E eu diria que praticamente 70% daqueles problemas da coluna ou são posturais, ou são mecânicos, ou são traumáticos. Isto quando dor da coluna. 30% deles já exigem um diagnóstico clínico importante, porque o espectro é muito amplo. Quer dizer, esse espectro começa desde doenças inflamatórias, que pode acometer uma criança, por exemplo, artrite reumatoide juvenil, reumatismo, que é o reumatismo, é o principal reumatismo crônico inflamatório da criança, pode acometer o pescoço, quer dizer, dores no pescoço de uma criança, há doenças inflamatórias de adolescentes, dor na coluna, principalmente de caráter noturno de um adolescente, do indivíduo jovem, diz, não consigo dormir à noite, me viro, preciso levantar, é uma espondilite anquilosante, chegando em um câncer. Veja, uma metástase óssea pode se iniciar com dor da coluna. Então, veja, um diagnóstico preciso, uma anamnese, uma história muito bem feita, um exame clínico bem feito é fundamental. Então, veja, raio-x, ressonância, são exames subsidiários. São exames que ajudam a complementar o diagnóstico, não são o diagnóstico. Então, o que deve fazer uma pessoa que começa a sentir dores nas costas? Pelo que o senhor disse, a coisa é bastante complicada. Sim, ele quem deve recorrer? Procurar um médico, antes de mais nada. Porque o médico é o único profissional da área da saúde que tem condições de fazer um diagnóstico preciso. A automedicação. Qual médico?
O médico, ele pode inicialmente procurar o seu clínico, o seu médico generalista. Então, muitas vezes, o seu médico clínico, o seu médico generalista, em uma história rápida, vai verificar que foi má postura, ele vai verificar que foi, às vezes, um pequeno trauma e, muitas vezes, ele mesmo medica. Mas o médico correto a ser procurado é o reumatologista. Porque somente o reumatologista tem preparo no seu treinamento. Ele teve 2 anos de clínica médica. O ortopedista não teve este treinamento. Claro que o ortopedista também é habilitado a tratar coluna quando são causas mecânicas ou causas traumáticas. Saindo deste campo, obviamente, ele encaminhará aquele que teve preparo para tal. E quem que fala assim mais, vamos operar? É o reumatologista ou o ortopedista? Hoje em dia, na verdade, a cirurgia de coluna é exceção. Particularmente na hérnia de disco. E precisaria ficar muito claro para isso. A hérnia de disco somente é operada naqueles casos de ciática comprovada, quando após um tratamento rigoroso de 2 meses, muito bem conduzido, o paciente continua com muita dor ou com paralisia. Claro que existem outras situações onde se opera a coluna. Por exemplo, tumores de coluna, que são situações raras. O tratamento normal da coluna é clínico. Em 99,999% não é remédio. O remédio é o menos importante. O que é importante é o diagnóstico preciso da natureza da doença, quando possível, orientação postural e fazer exercício. Esta é a chave do tratamento da dor da coluna. Para isso, nós precisamos de um paciente conscientizado. Daí a importância da relação médico-paciente, onde o médico tem que ser honesto e transparente e ter conhecimento, explicar ao paciente o que esperar deste tratamento. Para tanto, o paciente tem que ser disciplinado e determinado, porque assim, não o sendo, ele não vai melhorar nunca. E mais que isso, ele tem que ter compromisso com ele, com a sua família, com o médico e com a sua coluna. O senhor falou de dores da coluna. Correto. Né? E aí determinação e disciplina, os 2 Ds. Né? Os 2 Ds, é o duplo D. E dor na coluna? A dor na coluna são situações diferentes. Todas as estruturas que fazem vizinhança anatômica com a coluna, em seu cortejo de sinais e sintomas, pode apresentar dor na coluna. Então, por exemplo, na coluna dorsal, um infarto pode dar dor da coluna. Uma dilatação arterial, chamada aneurisma, quando se rompe, pode dar dor na coluna. Nevralgias, um herpes, pode dar dor na coluna. Uma doença da pleura pode dar